Olá, gente, bem-vindos. Uma delícia estar aqui com a Simone para a gente conversar um pouquinho sobre os modelos. Meu nome é Bruna Petito, eu sou a pessoa que desenvolveu o Inner Balance e hoje participo bem ativamente dos encontros e dos desenvolvimentos do tema biotensegridade, da ciência biotensegridade, e estou aqui com a Simone para a gente falar um pouquinho sobre o que é esse modelo e como a gente pode usar ele para melhorar as nossas informações sobre o corpo. Simone, quer se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho? Oi, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite da Bruna, né? Eu trabalho com os modelos de tensibilidade desde 2019 e pela primeira vez a Bruna me convidou para um evento desse, né? Me deixou assim imensamente feliz, né? Os meus modelos eles surgiram de uma aula de Pilates, onde minha professora era fisioterapeuta, né? E ela veio com uma foto na realidade, de um xerox, de uma apostila, de um curso que ela estava fazendo em Minas, me mostrando um icosaedro, né? E esse icosaedro, é, ela procurava por tudo aqui em Curitiba, quem pudesse fazer, e me perguntou se eu conhecia alguém que pudesse fazer, né? Aí eu comentei que eu tinha um primo que mexia muito bem com madeira, né? Mas ao mesmo tempo eu mostrei para o meu marido. Meu marido é professor de matemática e ele ficou encantado com o modelo icosaedro. Daí ele falou: eu também quero um desse para mim, né? Aí no próximo final de semana a gente já fez os modelos, né? Fizemos três icosaedros, né? E dois foram para a universidade, para o meu marido mostrar a tensibilidade na universidade e um foi para professora de Pilates, né? Aí passou 2 dias, a amiga da professora de Pilates falou: Simone, eu quero um desse também, eu preciso um desse. E na realidade eu quero dois, porque um para o meu estúdio e outro para o meu marido, que meu marido quer colocar um na sala também. E assim, de uma forma muito inusitada, começou a nossa empresa, né? E eu adoro fazer esses modelos e de vez em quando a gente acaba inventando alguma coisa diferente, né? Então foi dessa forma que a gente começou, né? E faço até hoje os modelos aí para ajudar vocês a explicar sobre esse termo para os seus pacientes, né? É muito legal. Toda vez que eu encontro a Simone, eu venho com várias ideias. Ai, Simone, aí você podia fazer não sei o quê, aí você podia fazer não sei o quê. E nesse último encontro que a gente teve presencial, que foi no Congresso de Fisioterapia Pélvica em Curitiba, eu comentei com ela que muita gente fora aqui nos Estados Unidos vinha comentando do trabalho dela. E que ela até já recebeu alguns contatos, né, de outros países falando sobre a construção, porque querendo ou não, a gente tem a Simone que constrói esses modelos e vende, e além disso, no Brasil, a gente tem um professor de Feldenkrais que entrega os kits para serem montados. Então, basicamente, toda a fonte que a gente tem do material, né, a não ser as pessoas que montam em casa, vem da Simone. E daí o desejo da gente fazer esse encontro hoje, ele vem de um lugar onde uma das pessoas do Archive, que é a Cris Morita, vem discutindo muito como é utilizado esses modelos e qual é o entendimento que as pessoas têm. E daí, um dos lugares que a gente conversou sobre uma dificuldade de chegar a essa informação real do que são esses modelos de tensibilidade e como eles podem ajudar a gente no dia a dia foi no Brasil. E eu falei, bom, no Brasil eu tenho a Simone, que é a pessoa que constrói, é fácil de eu falar com ela, né? Então, essa conversa ela veio do desejo da gente se familiarizar melhor sobre o que é o modelo de integridade, o que ele se relaciona no nosso corpo e como é importante a gente usar esses modelos como uma forma de
falar sobre o corpo, já que a gente vem pensando em alguns conceitos. Acho que todo mundo está aqui que tem um modelo, de alguma forma, pensa em como o corpo se relaciona com ele mesmo e quer entender melhor como essas organizações funcionam. Então, o desejo dessa conversa, ele vem de uma conversa que acontece dentro da ciência de biotensegridade, que a gente chama de archive, a partir de uma conversa minha com a Simone e de como a gente pode facilitar. Então, por isso que dentro da nossa comunicação, a gente colocou o logo do Embody Biotensegrity, que é a marca, né, da Cris Morita, porque veio de uma conversa que passa pela gente, mas vem de outras pessoas que vêm pesquisando sobre isso há 50 anos. E eu não sei se a Simone sabe, mas esse ano o termo biotensegridade completa 50 anos de pesquisa, de nomeação. Então, acho que é bem legal a gente ter esses canais para entender um pouco melhor o que a gente está trazendo aqui, né? Ó, um monte de gente conhece o modelo de integridade, mas não conhece a Simone, a oportunidade de dar cara para a pessoa que constrói. Bom, antes da gente começar a conversar, eu queria trazer só uma curiosidade de algo que vem sendo discutido, e Simone, fica à vontade para qualquer momento abrir o microfone e falar a sua perspectiva, já que você que está com a mão na massa desse material, né? Uma das coisas bem legais da gente pensar é que quando a gente fala de integridade, a gente está falando de duas coisas diferentes e que essas duas coisas diferentes depois vão passar para uma terceira, que é a aplicação disso no corpo. Então, quando a gente fala de integridade, a gente fala do nome, que foi feito com base em intenção e integridade, né, pelo Mister Fuller, e a gente fala da estrutura, que é o que a gente tem na nossa mão, que é o modelo de integridade, que ele fala sobre tensão e compressão. Então, quando a gente fala do modelo de integridade, a gente não está falando de tensão e integridade. A gente está falando da relação de tensão e compressão, que a gente já vai falar sobre isso. E por que eu decidi começar trazendo essa conversa? Porque, normalmente, quando a gente começa a falar sobre tensegridade, a gente já fala, tensegridade que vem do termo tensão e integridade. E isso não é verdade, porque o nome é tensegridade por conta dessa tensão e integridade, mas quando a gente pega essa estrutura, a gente está falando sobre outra coisa. A gente está falando sobre a relação das forças de tensão e compressão. E isso vai ser determinante para a gente entender o que é esse modelo e como ele pode ser importante quando a gente vai explicar isso para o nosso corpo. E depois que a gente entende que essa estrutura é uma base de tensão e compressão, né, que ela fala sobre forças, daí sim a gente vai falar como isso é aplicado no corpo, que daí vem o modelo de biotensegridade, a ciência de biotensegridade. Mas eu queria começar, antes da gente falar sobre o que é isso, eu queria que a gente trocasse, pode ser no chat, ou vocês podem abrir o microfone, para falar como vocês explicam esse modelo para uma pessoa. Por que vocês compraram o modelo de integridade com a Simone, né? Como a gente explica ele? Eu tenho ele na minha estante, chega um cliente, um paciente, o que eu falo? Eu comprei por uma decoração ou eu comprei para explicar? E pode ser, eu tenho um desse na minha sala de decoração, mas eu também tenho os meus modelos que eu uso no meu dia a dia. E daí, para que a gente compra ele, né? Como a gente explica ele para uma pessoa? E uma coisa bem importante que tem a ver muito com esse modelo de ensino, né, dessa ciência de biotensegridade, que aqui a gente não está para falar verdades. Então, tipo, não importa como a gente explica, a gente só quer entender melhor e ter melhores palavras para falar no dia a dia. Então, pode falar do jeito de cada um de vocês mesmo. Simone, como você escuta quando as pessoas vão explicar que falam de modelos de integridade? Como normalmente elas falam para as outras pessoas? Normalmente, acho que a gente acabou fazendo isso erroneamente, né, de considerar as varetas como ossos, né? Então, esse aqui é o modelo da pelve, né? Então, a gente considerava aqui o fêmur, né? E aqui a miofáscia, né? A musculatura, a face, os ligamentos,
Então, eu vim aqui aprender mais com a Bruna, porque a Bruna já me falou que isso está um pouco errado, né? Então, mas é isso que eu mais vejo dos meus clientes falando sobre esses modelos, né? Talvez sejam interpretações errôneas, né? Mas ajudam a explicar para o seu cliente também, né? E Simone, sabe o que eu acho? Não é uma questão de ser certo ou errado. Eu acho que tudo vem com a primeira forma da gente entender isso no nosso corpo. É muito fácil a gente falar de osso, ligamento, músculo. Sim. Então, é uma forma inicial. E que está tudo ótimo, mas que a gente, se a gente tem algo tão precioso quanto esse modelo, por que não entender ele de fato pelo que ele é, né? Uhum. Mo, quer falar? É que eu queria falar assim, quando eu comprei, faz um tempinho, estava começando a estudar fáscias e biotensegridade e tal. Eu estava num curso que tinha o Feldenkrais. Então, o contexto muito do Feldenkrais também tem muito a história da compressão e expansão. Então, a gente relacionava muito com essa sensação que a gente tinha no corpo de ter essas forças atuando. Depois, eu também já ouvi essa história do osso, músculo, né? E eu cheguei até a ficar pensando mesmo, nossa, então aqui é o quadril, se aqui é o ilíaco, pessoas, ficava tentando elocubrar e não conseguia falar, mas não é muito assim só, né? É muito mais complexo do que isso. Mas para eu usar no consultório, eu uso em cima de uma percepção desse objeto. Eu falo assim, olha, é um objeto que ele tem uma certa estabilidade, um certo equilíbrio de forças. Você pode ver que tem, né? Como que ele se mantém assim? Eu acho que assim, eu busco um pouco, não só para física, mas assim, como que ele pode se manter nessa posição? E aí começar a movimentar ele de algumas formas e tentar trazer, olha, a gente tem sistemas no corpo que funcionam dessa forma para a gente ter esse volume. Eu uso muito para falar sobre volume, na verdade, esse modelo. Eu também só tenho esse, viu, Simone? Então depois eu vou Quem não ver tem o outro. modelo da Simone, por favor, gente. Ó, Mas acho que é isso. e olha que engraçado, né? A gente começou a falar sobre o que é o modelo de integridade e quando a gente começa a falar, a gente não tem uma definição certa. Então, eu já usei para falar disso, eu já usei para falar disso. Tem gente que refere a osso, a parte do corpo, porque de fato a gente de repente estudava uma anatomia onde a gente falava de um corpo onde tinha osso, músculo, ligamento, que eu consigo ver, e de repente eu passo a querer explicar o corpo a partir de um modelo completamente diferente do que é o nosso corpo. Então, sim, estamos falando de uma coisa que não é tão simples explicar. Não porque ele é muito complexo, porque ele pode ser bem simples, mas porque a gente está falando de algo que não tem tanta similaridade com o nosso corpo. E eu acho que é exatamente esse lugar inicial para a gente entender o que é. Antes de eu falar, mais alguém quer falar? Como explica? Pode escrever quem não sentir à vontade para abrir o microfone também. Oi, bom dia. Bom Eu dia, tenho o Aline. meu aqui da Simone, tenho dois. Esse, a pelve e a coluna. E eu uso muito, a pelve é bem legal, que eu uso muito nesse conceito de fáscia e de conexão, para o paciente entender quando ele tem alguma alteração, alguma dor e alguma repercussão que pode acontecer nos outros sistemas. Então, eu uso muito nesse sentido. De comunicação mesmo do sistema, para ele entender que a gente consegue se sustentar e quando a gente tem alguma alteração, uma dor e a face ela tá com alguma compressão, alguma coisa nesse sentido, e como isso vai reverberar no resto do sistema.
Ótimo. Você falando ali me lembrou muito, dentro da biotensegridade, o Archive usa uma fala que é: todos os modelos são errados, porém, todos os modelos podem ser muito úteis. E isso é muito legal, porque acho que a grande maravilha e o que popularizou tanto o modelo de integridade é que ele fica muito fácil para a gente explicar para uma pessoa que não entende nada do corpo, de interferências no sistema, quando a gente fala de integralidade, ou do corpo todo conectado. Então, ele é muito fácil para a gente explicar isso. Isso é uma coisa muito legal. Mais alguém quer dividir? Eu quero dividir. Vem, Edi. Eu fiz o curso estou fazendo o curso do Salic, né, do Flávio Salic, que é da Fácil Liberação Miofascial, e eu vi que ele usava. Aí lá fui eu pesquisar, encontrei então pelo Instagram, comprei, só que daí a madame chegou com esse negócio e não sabia como usar, né? Daí o que que eu fiz? Botei uma prateleirinha bem lá em cima, assim, eu tentei ver, puxar e tal, assim, eu não vou saber explicar, melhor deixar quieto. Mas esse dia eu vi que o Flávio Salic está usando a coluna, né? Eu pensei, mas aquela eu ia saber explicar, vou lá comprar. Só que quando eu entrei, eu vi que ia ter esse evento. E aí eu pensei, bom, eu acho que é melhor eu entrar nesse evento, porque volta e meia alguém me pergunta, Edi, o que que é aquilo que tu tem parado lá em cima? Daí você, pronto, estou ferrada. Então, o meu objetivo hoje é esclarecer como que eu falo com as pessoas sobre isso. Muito legal. Muita gente, Edi, não é só você, compra e vira um objeto de decoração, que é muito lindo, mas que tem várias utilidades, né? E muito legal que a gente vai poder conversar sobre isso. Vamos fazer um exercício? Uma das formas mais legais de entender o corpo e entender o modelo de integridade é colocando a mão na massa. É uma coisa que eu falo para a Simone o tempo todo. As pessoas precisam colocar a mão na massa. E daí a gente vai fazer um exercício. Eu quero que vocês peguem o modelo de vocês, independente de qual seja. Pode ser a pelve, pode ser a coluna, pode ser o icosaedro, não importa. E eu quero que vocês brinquem com ele, mexendo de diversas formas. Então, puxa ele, pressiona ele, como se fosse uma criança que nunca mexeu nesse brinquedo. Pegou o brinquedo a primeira vez e a gente vai mexer nele um pouquinho, tentando identificar alguns comportamentos que ficam mais presentes. Então, quando eu pressiono, o que que eu percebo? Talvez que tudo mova. É quase como se a gente estivesse querendo descobrir. É o primeiro oi, tudo bem, que a gente tem com uma pessoa. Eu mexo uma parte, todo o restante se modifica. O que mais? Podem ir falando também, tá? Eu estou falando só para manter a conversa acesa. Ou tem uma coisa que me chama muita atenção, é que a gente está falando de varetas que não se tocam e de um elástico que é contínuo. Que ele tem um jeito, né? Quando eu comprimo ele, percebe que ele vai para um lado, ele gera uma outra informação. E será que a gente consegue dar nomear esses comportamentos de alguma forma? A Mo já começou. A resistência flutua. O que mais que me chama de atenção aqui? Que ele tem um certo volume, né? A Mônica tinha falado isso quando ela descreveu. Ali falou de sofrer interferência, espaço, a Clara, várias. Então, a gente já tem várias correlações que são importantes para a gente pensar. Espaço, volume, resistência que flutua, coisas que tocam e não tocam, flexibilidade, deforma,
resiliência, retorna, comunicação. Ó, só aí a gente já está com meio caminho andado. E o que a gente vai fazer é entender o que é o modelo e daí entender para que ele serve. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai pensar é que quando o modelo de tensegridade, daí lembra que a gente não está falando do nome, que é tensão e integridade, a gente está falando do modelo. A primeira coisa importante para a gente considerar no modelo de tensegridade é que a gente está falando de duas forças. E daí por isso que o marido da Simone se apaixonou pelo modelo, porque a gente está falando de matemática, a gente está falando de física. Ó, a Lili falou distribuição de forças. Quando a gente fala do modelo de tensegridade, a gente está falando de forças de tensão e de forças de compressão. As forças de tensão, elas são as forças contínuas e ela é ilustrada pelo elástico ou pelo barbante. E as forças de compressão, elas são ilustradas pela madeira. Então, a gente está falando de forças de compressão e tensão no sistema, que juntas elas vão dar esse volume, essa característica de unidade. O que essas forças refletem? Elas falam de uma tensão contínua. Então, isso daqui é um modelo, obviamente, mas ela está falando de uma tensão contínua, então esse elástico está em toda a estrutura, e de uma compressão, que é a madeira, descontínua. Então, vamos lá. O que é tensão e compressão? Tensão é tudo que puxa para fora e compressão é tudo que traz para dentro. Comunicação entre tensão e compressão forma essa estrutura que é o modelo de tensegridade. Então, o modelo de tensegridade fala de uma força combinada entre as forças de tensão e compressão que vira algo que chama volume no nosso entendimento, né? Ele tem um outro nome, mas volume é ótimo para agora. E o que isso interfere no corpo? Ou por que isso começou a se relacionar com o corpo? O modelo de tensegridade, ele foi desenvolvido pela arquitetura e ele não tinha nada a ver com o corpo. Em algum momento, quando o Dr. Steven Levin, que é a pessoa que dá o nome de biotensegridade, ele começa a pesquisar um modelo mais eficiente de entender o corpo, ele encontra com o Kelly Nelson e eles começam a discutir como o corpo se organiza. Todo mundo que está aqui em algum momento já estudou fáscia, né? Porque estamos aqui, encontramos modelos de tensegridade provavelmente no caminho dos estudos de fáscia. O que acontece? Quando a gente começa a estudar fáscia, a gente entende que o corpo é uma unidade, que o corpo está todo conectado. E como a gente explica essa conexão? Dr. Steven Levin, a pessoa que deu o nome para a biotensegridade, encontrou um modelo para explicar como o nosso corpo era conectado. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é que, quando a gente fala de um modelo de tensegridade, a gente não está falando de osso, ligamento, fáscia, músculo, fluidos. A gente não está falando nada disso. A gente está falando de o que o corpo tem de relação de forças, que é completamente invisível. Estou vendo umas caras assim, ó. Ó, vamos lá. No corpo, quando a gente olha o corpo enquanto músculo, ligamento, osso, fáscia, a gente está falando de partes. Eu pego uma parte, eu pego outra parte, eu pego outra parte e junto tudo. Quando a gente está falando do modelo de tensegridade, a gente está falando em como esse corpo se comporta. A gente está falando do comportamento. E por isso que tem essas palavras que vocês mesmos trouxeram. Distribuição de força, comunicação, deforma, resiliência, flexibilidade, volume, espaço, resistência que flutua,
porque a gente está falando de um comportamento. Então, quando a gente usa o modelo de tensegridade para explicar sobre o corpo, a gente não está falando da parte do corpo, a gente está falando como o corpo se comporta. Que ele se comporta com volume, com resiliência, com distribuição de forças, com comunicação, que eu mexo uma coisa e tudo mexe junto, que ele tem algo que faz com que a gente construa a nossa postura. E por isso que é tão importante a gente ter esse modelo, mas, ao mesmo tempo, como é importante a gente entender que a gente não está falando da estrutura do corpo. A gente está falando da forma com que o corpo se comporta. Então, vamos voltar. Se eu fosse falar de osso, ligamento, músculo, fáscia, do que eu estaria falando? Do Atlas de Anatomia. Quando eu vou falar de como esse corpo precisa ter saúde, como ele precisa ter integridade, como ele precisa diminuir excessos de tensão, a gente fala do comportamento. Por isso que fica tão fácil quando eu mostro para o meu paciente assim, ó, você está com uma dor no quadril, mas a dor no quadril pode ter levado, porque normalmente chega uma pessoa assim, ó, eu estou com uma dor no quadril, mas daí ficou muito tempo com essa dor no quadril e começou a surgir uma dor no meu ombro. Como a gente explica isso para a pessoa? A partir do momento em que a gente tem uma mudança de tensão nesse corpo em uma parte, talvez isso gere tensão em outras áreas. Mas isso daqui não é o quadril, isso daqui não é o ombro. Isso daqui é um comportamento do sistema. Sim? Para clarificar algumas coisas, eu vou ler para vocês uma definição de biotensegridade que talvez fique um pouco mais fácil da gente entender. Então, a biotensegridade é uma ciência emergente que utiliza de modelos de tensegridade como uma estrutura por qual podemos aprimorar a compreensão do comportamento biológico. Então, é uma forma da gente entender o comportamento desse sistema. Ele nos ajuda a compreender o corpo humano como um todo, integrado e autoestabilizador, que se adapta, se reconfigura constantemente em resposta às forças adicionadas sobre ele. Quando a gente fala de um corpo, e daí acho que tem a coisa mais legal para a gente pensar, é que se a gente está aqui, de alguma forma, a gente quer entender por que o corpo é todo interligado, por que o corpo é integrado, como ele se relaciona, como ele está, como eu mexo numa coisa e a outra coisa também mexe. E para entender isso, a gente precisa colocar uma lente do que a gente está estudando. Então, o modelo de tensegridade, ele dá uma forma para a gente entender como o corpo se comporta e não como o músculo reage em relação à fáscia, como o osso se reage em relação ao músculo, porque isso não está composto nesse modelo. Bruna, mas então por que eu tenho o ecosaedro, a pelve, a coluna, o assoalho pélvico de modelo para explicar sobre o corpo? Porque entender sobre força é mega desafiador. A gente está aqui há 40 minutos falando sobre força e ainda porque é esquisito. A gente aprendeu o corpo sobre anatomia, a gente não aprendeu o corpo sobre força. E toda vez com que a gente traz um modelo, ele serve para ficar mais claro. Então, quando a Edi pegar um modelo de pelve dela para explicar o que acontece, ela vai explicar para mostrar para outra pessoa que a partir do momento em que uma coisa mexe, tudo vai mexer. Ou a partir do momento que algo está um pouco mais rígido, todo o sistema vai se adaptar. Ou quando eu movo em diferentes planos, eixos, estrutura, todo o corpo vai se organizar.
Então, a gente usa o modelo como uma forma de explicar e interpretar o que acontece no corpo. Sim? Então, a gente vai fazer uma definição de tensegridade nesse momento. Se a gente fosse explicar, voltamos lá no começo da nossa conversa, se a gente fosse explicar o modelo de tensegridade para o nosso cliente, para o nosso aluno, para o nosso paciente que chega lá na nossa frente, como a gente explicaria agora? Com a palavra de cada um de vocês. Ué, Pode falar, Ali. é para ajudar a compreender como o corpo se comporta perante as forças de tensão e compressão. Vou colocar uma citação. Lilian Esteves. Ótimo. Amor. Peraí. Isso aqui é uma maneira que representa a forma como o corpo se comporta. Ai, gente, é exatamente isso. Sabe por quê? Porque senão o que acontece é a gente fica tentando trazer o entendimento disso, braço, perna, ombro, cabeça, para algo que não tem nada a ver com a história. E daí qual o problema disso? O problema é que se a gente acha que isso daqui duro é o osso e isso daqui é o ligamento ou a fáscia, a gente perde a oportunidade de entender o que a gente está falando de fato. E daí é uma forma de entender o modelo de tensegridade? É uma forma, mas é uma forma muito inicial e que vai dificultar a gente a levar essa perspectiva para o dia a dia. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? É uma forma bem rasa. Si, quer falar? Acho que estou aprendendo muito com você. O meu entendimento na parte anatômica é bem fraco para poder comentar alguma coisa a mais aqui. Mas isso que é a beleza, Si, porque a gente não está falando de anatomia, então tá tudo Sim, bem. sim. Porque se eu estivesse falando de anatomia, daí eu ia precisar trazer todos os ossos, todas as origens de inserção, todos os ligamentos, aonde uma coisa está inserida na outra. E aqui a gente está falando só do entendimento de que esse corpo é um todo. E por isso que a fáscia chega como algo tão importante. Pode falar, amor. Não, ia falar que eu vi um post hoje de um matemático e ele estava falando exatamente isso. Ele estava falando sobre um artigo que ele leu de um matemático há uns anos atrás, ele falando que não adianta o matemático querer escrever ou o escritor querer falar sobre matemática, que são duas coisas completamente diferentes. Aí ele fala: imagina, hoje não dá para a gente pensar, na verdade, eles têm que conversar. A beleza está em você, um matemático conversar com o escritor e eles trazerem coisas que vão fazer essa conexão. E é como aí, a física, a matemática, conversando com a ciência, a biologia, né? É uma coisa assim, tão bonita, tão rica, né? Que não pode desprezar. É uma coisa assim, fantástica. E esquecendo que a gente só na verdade, está querendo entender, né? A gente só está tentando entender. Sim. E uma coisa legal da gente pensar é que, então, tem a diferença do nome tensegridade, tem a diferença do modelo de tensegridade e tem a diferença do que é biotensegridade. A biotensegridade é quando a gente aplica o entendimento do modelo no corpo. E daí não vai ser nossa conversa de hoje, porque a gente está falando sobre modelo, mas coisas importantes. Biotensegridade não é uma coisa que a gente tem ou que a gente não tem. Biotensegridade é como a gente entende a ciência do corpo. Então, toda a fala que vem a partir de um lugar de você perde a tensegridade, você perde a biotensegridade, é impossível, porque a gente está falando de um comportamento do corpo e está todo mundo aqui, ó,
vivo, presente. Então, a gente está falando de um comportamento do sistema. A gente nunca perde a tensegridade, o entendimento tensegral desse sistema. A gente nunca perde a biotensegridade, porque a biotensegridade é uma ciência. E daí a gente pode fazer uma conversa 2 para falar só de biotensegridade, que não é o caso de hoje, mas são coisas importantes, porque se a partir do momento que a gente tem um modelo e a gente quer explicar para os nossos alunos, para os nossos pacientes, ou para usar para entender o nosso corpo dessa forma, a gente precisa entender que isso não é uma coisa que eu ponho e tiro, que isso é uma forma de visualizar as forças que acontecem no nosso corpo. Todo mundo trabalha com corpo em movimento aqui, né? Eu vou dar um exemplo bem fácil. Quando a gente começa a estudar sobre corpo, a gente começa a estudar sobre gravidade e força de reação ao solo. Todo mundo já estudou sobre isso alguma vez na vida? A gente vê a gravidade? A gente vê a força de reação ao solo? Não, porque é invisível, gente. As forças tensegrais, elas são exatamente isso, elas são invisíveis. Só que o modelo de tensegridade, ele dá para a gente visualmente, para a gente entender o que acontece no nosso corpo. E essa é a beleza e a importância desse modelo. Quando a gente fala desse modelo, a gente está falando de uma forma de visualizar o comportamento do nosso corpo. O estado de volume, o estado de rigidez, o estado de relaxamento, de colapso, de estrutura, de distribuição de forças. E por isso que dentro do meio da fáscia, o modelo de tensegridade ele virou tão popular. Sim? Dúvidas, perguntas, reflexões? Bru, a gente não perde, não ganha, tá aí, mas a gente pode potencializar na forma de explicar isso para o paciente, tudo bem. Você aumenta a tensão ou a compressão. Então, tipo, quando eu vou falar, uma pessoa que fica com muita tensão, né, numa região. Para você mostrar isso, você vai falar do aumento ou da diminuição dessa tensão. Então, você não fala que você perdeu ou ganhou a tensegridade. Você aumentou a tensão, o sistema ficou um pouco mais rígido, mais tensionado, como vocês quiserem chamar nesse momento. Ou uma forma, uma modalidade de algo que a gente trabalha na terapia do movimento que vai potencializar essa comunicação. Sim, exatamente. Porque uma coisa muito legal para a gente pensar é que essas forças de tensão contínua e compressão descontínua, elas vão favorecer com que o corpo esteja saudável, comunicando, sem excesso ou sem tensão ou sem compressão, sem mobilidade, sem excesso de mobilidade ou excesso de estagnação. E daí, enfim, tem vários nomes que a gente poderia trazer aqui, mas acho que não é o caso. Mas só para entender que quando a gente fala de um corpo, esse corpo está com uma boa postura, esse corpo está funcional, esse corpo tem mobilidade, a gente está falando de como ele tem a capacidade de ter uma boa relação de tensão e compressão no sistema. Vai lá, Clara. Oi, gente. Eu acho que, eu não sei se vocês ficaram falando, e para mim, talvez, o que clareia, e aí me corrija, Bru, me diz se faz sentido, por exemplo, seria quando eu coloco a tensegridade no lugar de uma qualidade que eu vou desenvolver do meu aluno, é como se eu estivesse falando que eu vou melhorar a força de gravidade dele. E aí não faz o menor sentido, porque a força de gravidade, ela existe, você não melhora a força de gravidade no corpo de ninguém, né? E aí, de alguma forma, é como se a gente pudesse espelhar esse pensamento para o entendimento de que, então a tensegridade é uma relação, um jeito que o corpo se organiza, não tem jeito de aumentar ou diminuir. Mas a gente pode lidar melhor com essa força, a gente pode, né? Algo dessa natureza. Sim, e uma coisa legal para a gente pensar que se a gente, lembrando a definição de biotensegridade que falou da interação dessas forças a todo momento no sistema, então ela nunca vai estar estática. Por isso que isso daqui é feito
de elástico, porque ela está o tempo inteiro meio que se organizando para a gente manter a nossa arquitetura. E uma coisa que talvez seja interessante vocês saberem é que o Dr. Steven Levin, quando ele começou a procurar um novo modelo para explicar o corpo, ele começou a entender que ele precisava de uma coisa a mais do que a biomecânica no momento em que ele era um cirurgião, ele está vivo, tá? Mas ele hoje em dia não atua mais. Ele era um cirurgião ortopédico e ele ia fazer as cirurgias dele e quando ele abria o joelho, por exemplo, ele via que as juntas, né, que o joelho não se tocava. E não era porque ele estava preso em ligamentos, é porque naturalmente o corpo tem um estado de tensão, uma força aplicada nele. E daí ele falou: opa, aí tem alguma coisa para eu estudar, aí tem alguma coisa para eu pesquisar. E daí que ele encontrou o modelo de tensegridade para explicar o que acontece no nosso corpo. Que a gente está falando de forças de tensão que mantêm esse corpo estruturado e que essas forças de compressão que fazem essa força para dentro, elas não se tocam. E por isso que tem toda essa conversa do sistema facial, por isso que tem tanta ciência hoje em dia que discute a integralidade do corpo. Ó, a Mo falou, e também nossa forma de falar depende com quem você fala, com certeza. A linguagem, o entendimento pelo aluno, devemos prestar atenção nessa fala. Sim, e, gente, dá para explicar o modelo de tensegridade de uma forma muito simples. Ali falou, eu mexo uma coisa, tudo mexe. Então, a gente está falando de um comportamento. Eu tenho um corpo funcional, ele vai ter mais volume, então eu vou ter uma postura mais organizada, eu vou ter o corpo com menos tensão. São falas que precisam ser falas para qualquer pessoa, porque senão fica muito difícil da gente explicar algo que pode ser tão complexo, né? Mais alguém, alguma coisa? Pode falar, Bianchi? Isso, é Bianchi. Bom dia, gente. Estou agradecendo muito essa riqueza de conversa. Eu queria acrescentar que eu costumo colocar nas explicações que o modelo de biotensegridade, que eu tenho o da Simone também, o Ecosaedro, ele é como se fosse uma foto, uma fotografia, porque ele está, por mais que a gente consiga mexer, ele está tecnicamente estático, né? E é isso, o corpo está sempre em movimento. E um corpo saudável é um corpo em movimento. E mesmo que a pessoa esteja parada, tem muito movimento acontecendo dentro dela. Então, eu acho que é legal trazer essa ideia de que é uma fotografia, assim, né? Por mais que seja um negócio em 3D e tal, mas é um recorte, né, do que acontece. Muito legal. E por isso que é um modelo, né? Uma ilustração, a Clara falou. E por isso que é importante a gente entender que é um modelo para a gente entender como o corpo funciona, não um modelo que traduz o que o corpo é. A gente saindo daqui entendendo isso já é tipo um boom, né? A Susan Lowell, que é uma das pessoas que hoje em dia constroem toda a ciência da biotensegridade, ela sempre traz o lugar de que todo o nosso não entendimento sobre algo, ele é muito importante e válido, mas a partir do momento que a gente sabe um pouquinho mais, a gente já consegue olhar para uma perspectiva que dá muito mais forma da gente atuar. E isso vai fazer com que a gente melhore os nossos atendimentos? Vai muito, porque toda vez que a gente pega um modelo de tensegridade e brinca com ele, a gente entende complexidades do nosso corpo que a gente não aprendeu numa mecânica pura. Então, a gente está tentando sempre entender um pouco mais do que acontece nesse corpo, que é muito diferente do que a gente aprendeu normalmente nos nossos ambientes escolares e de cursos e de faculdades. Sim? Mais alguém tem alguma coisa, gente? Para pôr, para perguntar?
Bom, queria então agradecer muito a Simone. A gente vem, eu, enfim, estou dentro, né, dos professores que atuam com a ciência de biotensegridade aqui nos Estados Unidos há alguns anos, e uma das grandes coisas que a gente preza é por ter espaços de conversa. E quando eu propus para a Simone essa conversa, é porque, de fato, a gente tem muito sempre o que aprender, e quanto mais a gente está nesses ambientes que todo mundo se coloca para pensar, melhor a gente vai usar os modelos que a gente decidir da nossa prática profissional. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que a gente tenha outras rodas de conversa como essas e que a gente está sempre muito aberto para conversar e para trocar. Simone, muito obrigada, muito obrigada. Eu é que agradeço, Bruna, foi um prazer enorme estar conversando com você e aprendendo sempre mais um pouco, né? E agradeço a todo mundo que participou aí também, fico à disposição também. Muito obrigada. Sim, usem e abusem dos modelos de integridade da Simone, porque a gente fala em vários ambientes, é uma oportunidade muito boa da gente aprender sobre o corpo, e a Simone é uma pessoa que está sempre muito próxima, é muito bom ter essas trocas. Gente, obrigada, espero que a gente se encontre logo, e estamos super à disposição para continuar essa conversa. Beijo, gente!